A paz do Senhor Jesus. Esse é o programa Redes Digitais e nós estamos iniciando esse episódio para falar um pouco sobre inteligência artificial, um assunto que tem sido bastante comentado por várias pessoas e deixou de ser assunto para especialistas entrando no dia a dia das pessoas. Então é possível, e é bem possível, que você já esteja usando a inteligência artificial de alguma forma usando o Google Maps, o Waze, um aplicativo para uma edição de imagem. Então, hoje, nessa sequência de programas, falaremos sobre as inteligências artificiais, as mais conhecidas, não todas elas, mas algumas delas. E para isso, trouxemos um especialista sobre o assunto, que é o Vitor Onesorgi. Vitor Onesorgi. Prazer, Vitor. Prazer, Luiz. É uma grande satisfação estar aqui. A paz do Senhor, irmãos, compartilhar um pouquinho do conhecimento acerca de IA na prática, né? O que ela contribui para o nosso dia a dia, como ela vai mudar a forma, né? Como nós executamos as nossas atividades e como também ela vai nos auxiliar no dia a dia. Muito bem, Vitor. Para começar, é importante falarmos um pouco sobre você, né? Fala um pouquinho sobre você e já começa a falar um pouquinho sobre a inteligência artificial em si, né? O conceito, a essência. Bom, eu trabalho, né, no mercado de tecnologia, com mais de 18 anos de experiência na área, dentro da indústria da mineração. Inteligência artificial, né, para mim é um tema que já acompanho há bastante tempo, né, vivencio isso desde 2015, porque antes mesmo do boom da inteligência artificial, esse assunto já era muito utilizado dentro da indústria, então é algo que a gente vem acompanhando já há um certo tempo e em 2022 se difundiu mais, porque o poder computacional ele foi avançando ao longo do tempo e tornando isso viável para que as pessoas no dia a dia pudessem utilizar a inteligência artificial dentro das suas atividades, né. Em 2012, né, quando se falava muito em, machine learning, em 2015 deep learning, e aí em 2022 o ChatGPT, né, a OpenAI, ela trouxe, né, uma nova tecnologia que são os grandes modelos de linguagem, né, e isso, proporcionou que as pessoas pudessem inserir a IA no seu dia a dia, né. Então tenho aí, 18 anos de experiência na área, né, e sou cofundador também de uma empresa que fica aqui no Espírito Santo, na cidade de Vila Velha, que usa inteligência artificial para automatizar os processos financeiros das empresas. Muito bem. É curioso que em alguns programas, os programas anteriores, inclusive, aproveitando que estamos falando sobre programas anteriores, você que nos acompanha especialmente pelo YouTube, né, pode comentar na nossa lista lá, na playlist do Redes Digitais, quais são os assuntos que você gostaria de ver aqui conosco. Faça lá o seu comentário, interaja conosco, nós sempre estamos acompanhando e respondendo aos seus comentários. A sua participação é extremamente importante, também compartilhe esse programa com os seus amigos, com os seus queridos. E voltando, né, Vitor, tivemos algumas oportunidades de falar sobre 2012, né, por incrível que pareça, um ano que houve uma junção de vários acontecimentos, vários fatores, que culminaram, que facilitaram com que o mundo ele se tornasse mais digital, né. Então, de lá para cá, tivemos a questão do uso em maior escala da cloud, tivemos, o acesso especialmente a redes móveis, o 4G, engatou, né, pra valer, né, e tivemos também, oportunidade de ver que governos caminharam no sentido de serem mais digitais. Agora, falando sobre as IAs, voltando às IAs, né, tem várias, são muitas. Agora, o que iniciou, o que deu o pontapé, especialmente quando nós falamos sobre IA generativa, ali no finalzinho de 2022, início de 2023, foi o ChatGPT. Pode falar um pouquinho sobre o ChatGPT para nós? O que que ele faz, o que que ele quais são os benefícios, né? Vamos falar um pouco sobre ele. Claro, não tem como a gente falar de LLM, de IA generativa, sem falar do ChatGPT, porque ele foi o precursor de tudo, né. Com a com o advento da IA, dos dados disponíveis, as clou a o mundo corporativo levando seus dados pra cloud, né,
não se faz IA sem dados, né. Então, a internet, a expansão da internet, então o ChatGPT ele trouxe, né, essa grande massa de dados, né, disponível para usuários comuns, né. Em 2022 ali, ele começou a trazer essa possibilidade, né, das pessoas comuns utilizarem, né, grandes modelos de linguagem para resolver perguntas do dia a dia. Então o ChatGPT ele foi o primeiro, né, dentre os vários produtos de IA que nós temos hoje no mercado, e ele, abriu o caminho para que outras tecnologias, outras empresas trouxessem IAs específicas para cada nicho. Então assim, o ChatGPT ele é muito bom, né, naquilo que, resumir textos do dia a dia, textos longos, você entender um determinado assunto a fundo, te ajudar a estudar, ajudar a elaborar o cardápio semanal da sua residência. Então ele se popularizou muito por ser um modelo de entrada, né, onde ele é de fácil utilização e também pelo fato de que, eh, os dados estando disponíveis, né, na grande rede de computadores, que é a internet, isso facilitou o dia a dia, a utilização de ChatGPT pelas pessoas. Muito bom, muito bom. Tem uma frase conhecida que ela diz assim, "Fale-me e esquecerei. Mostre-me, talvez eu lembrarei. Envolva-me e aprenderei". E o objetivo nosso aqui é demonstrar. Falamos sobre ele, então vamos demonstrar, envolver aqui os nossos aqueles que estão nos acompanhando com o assunto, que certamente será de grande proveito. Claro, e assim, Luiz, é importante dizer que a inteligência artificial, né, ela já está inserida em tudo no nosso dia a dia, né, e ela vem para nos dar mais tempo de qualidade. E utilizar, por exemplo, o ChatGPT é algo que é simples, basta que você, eh, entre na loja de aplicativos do seu celular, baixe o aplicativo e experimente, né. Mas sempre com cautela, Luiz, porque, não expor dados pessoais, né, não colocar dados bancários, CPF, isso é muito importante, mas te ajudar a fazer um experimento para te ajudar nas tarefas do dia a dia. Por exemplo, nós vamos fazer um teste ao vivo agora, eu vou pedir o ChatGPT para me ajudar a elaborar um cardápio semanal para minha família. Ótimo. Você poderia, por exemplo, colocar a sua lista de compra, aquilo que você tem, a dona de casa que está aí no seu dia a dia, que quer organizar o seu lar, você pode colocar a sua lista de compra aqui, ó, falar, eu tenho isso na minha geladeira, na minha despensa, e ele vai te ajudar a otimizar um cardápio semanal, saudável, né, baseado em informações que estão disponíveis na internet. Então, eu vou pedir aqui o ChatGPT. Bom dia, ChatGPT. Você poderia me ajudar a organizar o cardápio semanal da minha casa com 5 pessoas? Essa semana eu gostaria que tivesse um cardápio leve, com mais peixes, né, e carne branca. Você pode me ajudar? Só um segundinho que já te falo. Para uma família de 5, focando em refeições leves e pouca carne vermelha, eu montaria assim: segunda, almoço com filé de frango grelhado, arroz integral, brócolis e cenoura no vapor. No jantar, sopa de legumes com frango desfiado e torradas integrais. Terça, tilápia assada com limão, purê de abóbora e salada verde. No jantar, um omelete com espinafre, tomate e queijo branco, mais uma salada. Isso aqui, irmãos, é só um exemplo do que a IA pode fazer para nós. Tem um exemplo interessante que eu gostaria de trazer aqui. Eu tenho o meu sogro, ele gosta muito de mexer com jardinagem, né? Então, eh, ele gosta de mexer com plantas. Eu falei: "Mauro", né, o nome dele é Mauro, "por que não você utilizar a inteligência artificial para te ajudar nessa atividade no dia a dia?", né, tem tanta informação na internet de como, adubar corretamente uma planta, como cuidar, por que você não utiliza a inteligência artificial a seu favor? E ali ele é um trabalhador autônomo, ele começou a utilizar a inteligência artificial ao seu favor. Então ele pergunta, ele tira foto da planta, pergunta que tipo de planta é ela, como que ele pode adubar, foto de um ambiente, aí a propõe um paisagismo para aquele ambiente. Então, assim, são coisas que, estão inseridas no nosso cotidiano, que a gente pode
trazer a produtividade, né? A IA, ela pode nos dar produtividade e muitas vezes uma coisa que a gente às vezes não tem uma ideia, não tem um conhecimento prévio sobre o assunto, então ela pode sim destravar, né, aplicações no nosso dia a dia. Ótimo, muito bom, muito bom. Eh, Vitor, em relação a como que uma pessoa ela faz para conversar de uma maneira correta, mais assertiva, com a inteligência artificial, por exemplo, aqui o ChatGPT, assim, quais são as dicas aí que você tem para nos apresentar? As dicas é, você tem que formular muito bem a sua pergunta, né, e procurar ser objetivo, para evitar que a inteligência artificial ela alucine, né, porque como nós estamos falando de um grande modelo de linguagem, ela trabalha com algoritmos por trás da inteligência artificial, a tecnologia é algoritmos de probabilidade. Então, a IA ela vai pegar o texto que você entregou para ela, o que você falou, né, ela vai, traçar uma probabilidade de qual é a próxima palavra. Então, se você for mais direto ao assunto e não dar contextos muito longos, a grande chance de ela acertar de primeira, né, e trazer uma resposta mais satisfatória, ela aumenta. Um ponto importante em relação a todas elas, praticamente, é conhecer um pouco sobre você, né? O seu histórico, o seu perfil, quem é você. Eh, eu sou fulano de tal, sou, por exemplo, pintor, tenho experiência de tanto e tanto tempo. Então, ele vai te conhecendo, vai te acompanhando ali, e a partir do momento que você faz uma determinada pergunta ou as perguntas que virão na sequência, ele sempre usa aquele seu que muitas delas oferecem esse recurso, né, de você deixar ali já o seu perfil pré-gravado, já determinado, já especificado ali para que a IA ela te conheça e saiba com quem que ela está falando. Às vezes ela pega seu timbre de voz, pega os seus hábitos, os seus, trejeitos e outras coisas mais. A cada dia evolui mais, né. Sim, inclusive essa última versão do ChatGPT, você consegue, dar a ele um contexto de memória. Então você pode, né, antes de utilizar o chat, você pode configurar o aplicativo do ChatGPT e colocar ali todo o seu contexto. "Ó, eu sou uma dona de casa, eu sou um trabalhador autônomo, eu faço isso, isso, isso". Você pode contar a sua história, né, e armazenar ali no contexto do ChatGPT, e a partir do momento que você for conversando com ele, ele vai mantendo aquela memória ativa e a chance de alucinar é muito menor, Luiz. Ótimo, muito bom. Recentemente eu ouvi um comentário de um colega, ele falando também, curiosamente, sobre 2012, lá atrás, em que ele, adquirindo um determinado produto lá, em contato com uma empresa, eles trouxeram para ele, na conversa, várias informações assim que ele ficou extremamente curioso por saber, lá naquela época, como que obtiveram tantas informações sobre ele. A questão do nome completo, CPF, é relativamente fácil nós entendemos, mas já tinha o endereço, já tinha o telefone dele, já tinha registro de vários itens que ele começou a pensar assim, essa questão de privacidade. Será que funciona mesmo? Porque hoje nós falamos tanto sobre isso, né? Sobre a privacidade, né? Dos dados, seus dados pessoais. E lá em 2012 ele já estava meio certo de que privacidade parece que não é bem assim como é pregado hoje, né. Agora, se nós formos falar para quem nos acompanha aqui, quais os cuidados que nós temos que ter, né, em relação ao uso da inteligência artificial, assim, que você teria para compartilhar conosco? Bom, a melhor forma de começar a utilizar a inteligência artificial é utilizando a forma gratuita, que é disponibilizado pelas grandes Big Techs. Falando especificamente do ChatGPT, essa versão gratuita, nós temos que ter bastante cuidado, né, na sua utilização e não colocar dados pessoais como documentos, como senhas, né, informações bancárias. Por quê? Nos termos de uso da plataforma, as empresas utilizam esses dados para fazer a melhoria dos modelos, né. Então a nossa recomendação é: nunca coloquem dados pessoais, sigilosos na inteligência artificial, porque dependendo da situação, pode haver um vazamento de dados, como já houve, né, logo no início,
né, dos treinamentos dos grandes modelos, já houveram incidentes com vazamento de dados. Então, a nossa recomendação é: não coloque dados pessoais sigilosos, né, porque esses modelos mais abertos, né, eles são utilizados na própria evolução dos modelos. Agora, quando você tem um contrato corporativo, você tem uma empresa, um contrato corporativo direto com a OpenAI, os dados da sua empresa eles não são utilizados na evolução dos modelos abertos. Eles utilizam esses dados de nós, como usuários comuns, né, fornecem ali para as IAs para que elas possam continuar evoluindo. Então, o conselho é esse, Luiz: não use dados pessoais. Ótimo, muito bom. Muito bom, e você que está acompanhando o programa, está gostando do programa? Deixa seu comentário, curta, comente e compartilhe o nosso programa, né? Será uma satisfação falar contigo. E usamos alguns termos técnicos aqui, talvez você tenha ficado em dúvida em relação a um ou outro, né? Um termo é Big Tech. Quem são as Big Techs, né? Isso temos que lembrar que é algo que varia de acordo com o passar dos anos. Mas hoje podemos citar Microsoft, Google, para não fazer propaganda para um ou para outro, né? Talvez OpenAI, Space AI, quando nós estamos nesse mundo da inteligência artificial. Então, se houver mais algum termo que você deseja saber, olha, eu vi aquele termo no redes digitais, não compreendi, pergunta para nós, que estamos disponíveis para respondê-lo na nossa área de comentários, especialmente no YouTube. E aí, Vitor, caminhando aqui para o nosso encerramento aqui especialmente desse programa que fala sobre o ChatGPT, né? Não uso IA, não tenho experiência nenhuma, quero começar a usar, fiquei curioso, começarei pelo GPT. Quais são aí as suas orientações, as suas dicas para quem está começando agora e quer dar o primeiro passo no uso da inteligência artificial? Minha recomendação é que você vá até a loja, né, do seu aparelho, de celular, seja Android, na Play Store, ou seja Apple, na App Store, baixe o aplicativo. Não queira começar com vários assuntos, escolha um tema que você gostaria de se aprofundar, trabalhar em cima desse tema, né, e comece de forma prática, né, aplicando numa necessidade do seu dia a dia, né. A partir dali que você vá criando a familiaridade com a IA generativa, você vai começar a testar outras possibilidades. Mas a minha sugestão é: comece com o básico e utilize esse básico bem feito. E aí depois você experimente outras plataformas. E o ChatGPT é uma excelente escolha como porta de entrada para você começar a trabalhar no mundo da IA. Ótimo, muito bom. Até pelo aspecto de ter sido o ChatGPT que popularizou, né? Que popularizou o uso da IA no nosso meio, assim, no usuário comum, que somos nós, né? A inteligência artificial, como você comentou aqui durante o episódio, é algo que já vem, década de 50 já se falava em alguma coisa nesse sentido. Máquina Aí, de Turing, né? máquina de Turing, a própria questão do machine learning, ciência de dados, né? Tudo isso tem inteligência artificial ali. Mas 2022 foi a virada ali quando a OpenAI traz o ChatGPT para que alcançasse um grupo maior, né? Exatamente, Luiz. Dados disponível, né? Não se faz IA sem dados. Então, assim, 2022 a gente tinha muitos dados disponíveis e poder computacional também. Então, essa evolução tornou-se possível. É uma matéria que a gente fala, conforme você falou, desde a década de 60, 50 ali, é algo que já era estudado, mas isso se tornou possível aos nossos dias a dias pelo avanço, né, do acesso a dados e também do poder computacional. Ótimo, muito bom. Chegamos ao final desse episódio, tá, Vitor? É um prazer recebê-lo aqui e nos encontraremos em próximos. Ok, eu que agradeço, Luiz, agradeço a oportunidade de estar aqui, compartilhar um pouco do conhecimento e caso tenha alguma dúvida, nos mande mensagem, né, que nós estaremos respondendo, né, acerca desse assunto. Ótimo, muito bom. Para você que está nos acompanhando, fica uma mensagem final, um texto bíblico que está no livro de Efésios, no capítulo 15 e no capítulo 5, versículo 15 e 16, que diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Veja que nós falamos no decorrer do programa sobre o uso da inteligência artificial
E um dos principais usos é a otimização do seu tempo, para que nós possamos ter mais tempo. Agora, esse mais tempo que eu tenho, use esse tempo para com a sua família, use esse tempo para servir melhor a Deus, use esse tempo para um trabalho voluntário. Que tal um trabalho voluntário na obra de Deus? E assim, Efésios diz, né? Reminda o tempo, porque os dias são maus. Prazer ter você conosco. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço, a paz do Senhor Jesus.